Vou falar de algo que é muito importante, mas se eu não tiver revelação, o que acontece? Eu casei, vai fazer 9 anos. Dia 14 de abril vai fazer 9 anos que eu casei. Casei na corte. Mas hoje, no nosso meio, eu vejo que algumas pessoas, até casadas, falam assim: não preciso ouvir de corte, eu já sei. Eu já vi uma irmã um dia falar assim: eu sou PhD em corte. Mas hoje, eu estava até analisando isso, nós falamos, mas na prática, nós não sabemos. É aquilo, eu falo, mas na hora de eu ter uma atitude ou ministrar para alguém, eu ministro de uma forma errada. Por quê? Tudo que nós estamos falando, tudo aquilo que nós estamos baseando, é o que? Na palavra de Deus. E eu sempre falo, contra a palavra não existe argumento. Ah, mas eu penso isso, eu acredito nisso, mas nós estamos o quê? Nós somos cristãos. O que é? Cristo, pequenos cristos na terra. Então eu preciso ter revelação do quê? Daquilo que Deus tem para mim. Por que hoje, eu estava vendo algo no Instagram, eu não lembro que artista colocou, foi uma artista. Ela estava brincando a respeito sobre a virgindade. Ela estava zombando mesmo. Que hoje é muito raro encontrar uma menina que é virgem, seja que idade for. E literalmente, nós estamos vivendo dias assim. Que se vocês falam, nossa, você é virgem? Não acredito. Mas por que você não provou? Mas por que você não tem vivido? E aí sabe o que acontece? Eita glória. E aí o que acontece? Você vai vivendo seus dias no padrão deste mundo. Mas você está no mundo? Sim. Nós não fomos para o céu. Nós não fomos arrebatados ainda. Nós estamos aqui neste mundo. Mas o nosso padrão não pode ser deste mundo. Mas qual que é o problema hoje? Seja jovem, seja adolescente, seja solteira ou casada. Nós falamos, entendemos a palavra, pregamos muitas vezes a palavra, mas na hora da prática, da revelação, não tem. Porque, não sei se você lembra, mas alguns cultos atrás falou o quê? Não é só o Logos. O Logos é o quê? Palavra escrita. O rema é o quê? A palavra revelada. Eu tenho que crer no quê? E eu tenho que entender a palavra revelada. Porque se eu não tiver essa palavra revelada, todos os dias, vai passando dias, tempo, e eu vou viver minha vida, vou tendo as mesmas atitudes, vivendo da mesma forma, e nada é transformado. Eu sempre falo, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E se eu não tiver revelação disso, como que vai ser? Eu vou ter uma experiência com Jesus, eu vou ter uma experiência, e na minha vida não vai ter nada transformado. Não tem como. E eu sempre falo, Jesus, Ele não veio sarar só minha doença física. Ele morreu lá naquela cruz, e Ele veio sarar as minhas emoções. Ele não veio só curar a parte física, mas também a minha parte emocional. Se eu tiver revelação disso, algumas coisas dentro de mim vai ser transformada. Hoje eu vou falar de um casamento que nós estamos cansadas de ouvir, mas que muitas vezes no decorrer da nossa vida, nós sabemos, mas a nossa vida prática e aquilo que o mundo tem pregado, nós jogamos fora e ficamos com a atualidade. Não sei se vocês viram, mas alguns pregadores falaram que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, de outra maneira, está falando que aqueles homens que esperaram, eles esqueceram de algumas coisas. Esse é o mundo moderno que nós estamos vivendo. Se nós não entendermos com revelação aquilo que o Senhor quer nos ensinar, o que vai acontecer? Para pensar, daqui 20 anos, algumas têm 15, 16, 18, mais velho, como que vai ser os seus filhos? Você já parou para pensar? Eu sempre brinco. Você queria ter um filho da forma que você é com seus pais? Você queria ter um filho da forma que você vive sua vida? Porque às vezes nós vivemos a nossa vida da forma que der. Ah, puxa, mas ele é muito gatinho, obreiro, ele pediu para ficar comigo.
Mas minhas amigas falou, que sempre tem umas amigas, né? Eu sempre brinco. Toda amiga tem uma melhor amiga. Por isso que a fofoca começa aí. Que é amiga, conta para melhor amiga, que é melhor amiga. Aí a sua melhor amiga fala assim, porque se fosse eu ficava. Mas deixa eu te falar algo que toda mãe fala, que eu sempre brinco, que é o que toda mãe, e quando você for mãe, você vai falar. O que a mãe fala para vocês? Você não é todo mundo. Toda mãe fala isso. Minha mãe falava isso para mim e hoje eu falo isso para os meus filhos. Eles não são todo mundo. Você não é todo mundo. Não é porque está todo mundo ficando que você precisa ficar. Não é porque está todo mundo tendo relação sexual que você precisa ter. Sabe por quê? Porque se eu não entender isso, todos os dias, eu vou passar a minha vida e eu vou chegar num determinado da vida e vou falar assim, o que eu fiz? Por quê? Um dia, você vai ter maturidade. Se hoje você não tem, você vai ter. Tem coisas na nossa vida que não volta. Deixa eu te falar, o tempo de solteira não volta para trás. Não tem como. Não tem como. Eu sempre brinco. Quando eu vejo as irmãs, porque eu quero casar, porque eu quero. Deixa eu te falar, não vai voltar. Não vai voltar. Hoje eu sou casada, eu tenho responsabilidade. Com os meus filhos, eu tenho mais responsabilidade ainda. Então eu preciso entender, o tempo é hoje e a oportunidade é agora. Eu preciso viver os meus dias para o Senhor Jesus. Você só tem uma vida. De que forma você tem vivido a sua vida? Será que a Bíblia fala que Ele vai buscar uma noiva, sem mácula e sem ruga? Como que você está vivendo como noiva de Cristo? É a noiva. Algo que Deus fala muito comigo a respeito de noivo. Porque Jesus vai vir me buscar. Ele vai vir buscar cada um de nós. Mas no dia que Ele voltar, como que nós vamos se encontrar com Ele? Porque todo casamento, a noiva vai descabelada? Não. Ela se prepara e paga muito caro por isso. Muito caro. Porque ela está se preparando. Se nós, vamos trazer uma visão, se a gente naturalmente faz isso, por que com Jesus nós não vivemos muito mais além? Ninguém falou que beijar na boca é ruim, nem fazer sexo é ruim. Mas tudo que nós fazemos, como assim, nós sempre brincamos, é o cartão de crédito, você vai pagando. Pode passar, passa. Mas a fatura vai vir. Vai vir. Um dia ou outro, vai chegar. E aí, como que você vai estar? Porque o que acontece? Isso é um princípio. Meus pais, meu pai já faleceu, mas minha mãe não é crente. E ela nunca ficou falando, olha, não namora, não beija na boca, não faz sexo. Ela nunca ficou. Mas foi um princípio que é algo que Deus colocou no meu coração. O que acontece? Tinha muitos amigos meus que falavam, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas a partir do momento que você toma uma decisão, você é a única pessoa que pode escolher por você mesmo. Ninguém pode escolher por você. Hoje você tem uma decisão da forma que você vai viver e vai continuar vivendo. É obrigado? Não. Jesus, Ele veio e nos deu o quê? O livre-arbítrio. Você escolhe da forma que você vai viver. Mas naquele grande dia, cada um vai pagar segundo os seus atos. Simples assim. Então, eu quero que o quê? Porque hoje nós temos jovens o quê? De todas as idades, certo? Aqui nós temos solteira, temos casada. Mas que forma que eu tenho pregado a corte? Eu sempre brinco que eu tenho algumas coisas e convicções comigo. Mas o que a Bíblia ensina? E eu queria que você abrisse, por favor. Eu queria que alguém abrisse e lesse. Gênesis 24, do 1 ao 4, por favor. Queria que alguém ficasse de pé e lesse. Não precisa ficar com vergonha não, tá? Fala mais alto. Li.
que acontece? Abraão, ele teve seu filho. Como que era o nome dele? Isaac, o filho da promessa. Nós falamos Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus tinha uma promessa para a vida de Isaac, certo? Mas quem lhe casaria e influenciar? Às vezes, vou te dar um exemplo. Quem é que os pais e as mães e os pais são separados? Eu também sou. Deixa eu te falar, quem sua mãe escolheu para casar teve influência para ela se separar? Ou não? Teve. Mas a escolha, hoje, só você pode dar. Então, o que acontece? Abraão, ele entendeu e teve revelação do propósito, daquilo que Deus já tinha falado. Porque Deus mente? Não. Nada que Deus fala volta. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, o que acontece? Deus deu uma promessa. Mas para essa promessa se cumprir na vida de Abraão, ele tinha que escolher uma mulher. E aí ele pegou o quê? Eu vou entrar assim, aí depois qualquer coisa a gente volta. O que acontece? Ele pegou o quê? Ele pegou uma pessoa imatura? Ele pegou um dos servos mais antigos. Por quê? Quem você conversa e a conversa que você tem vai levar onde você vai. Porque se eu converso com gente que não tem revelação do propósito, são meus amigos. Mas então, que tipo de amizade que você tem? Vou entrar nessa parte. Quando eu casei, eu tinha uma amiga. Mas ela era solteira e ela tinha desviado. Mas toda vez que eu brigava, eu ia para a casa dela. Toda vez. Mas era toda vez. Ela entendia de casamento? Ela não entendia de casamento. Ela era crente? Não. Mas era o quê? Era um ponto de escape. Para quê? Porque ela falava, tadinha, tá difícil, né, Thaís? Tá muito difícil. Às vezes, você escolhe amizades que vão falar assim, tadinha da Sara. Ai, coitadinha. Às vezes o quê? A amizade fala a verdade. Você tá carnal, você tá mundana. Olha as roupas que você tá vestindo. Mas a gente gosta, a Bíblia fala que o quê? Que leais são as feridas feitas por um amigo leal. É legal ouvir? Não. A Bíblia fala que a correção não vem com alegria. Ai, que legal, me corrigiu, estou tão feliz. Não, ninguém fica assim. Não vamos se enganar. Mas a partir do momento que eu tenho revelação de quem eu quero, do meu lado, as minhas amizades, quem eu tenho procurado conselho, vai interferir na minha vida? A Bíblia fala também a respeito do quê? Em 1 Reis fala de ele foi lá e falou bem assim, ele foi procurar conselhos com 2 pessoas. Primeiro ele foi para os anciões, e os anciões falaram assim, olha, seu pai, ele tinha, vou traduzir, ele tinha um estilo, uma forma de liderar. Ele era firme, mas ele amava e servia. Aí ele foi na galera jovem. Vamos lá, nos jovens. Aí a galera, não, seu pai era muito bravo. Não precisa de tudo isso. Libera o povo. Deixa o povo ser feliz. O que aconteceu? Ele fez o que os jovens fez. Sabe o que aconteceu? O reinado dele foi uma ruína. Então, quem você escuta vai definir muito sobre a sua vida. Então, você escolhe. Como você quer viver, da forma que você quer viver e que escolhas você vão tomar. Porque hoje, você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, de trabalhar, de conquistar. Hoje é o tempo do quê? De conquista. Mas qual é o problema? Hoje nós estamos vendo, para que estudar? Não precisa estudar. Não, isso vai interferir muito no que você vai ter na sua vida. Por quê? Porque você quer viver de aluguel? Você não quer ter um carro, uma moto para você andar? Então, hoje é o tempo. Vocês são o quê? Solteiros. É o tempo de conquistar. Esses dias eu estava analisando, eu falei, Senhor, obrigado. Porque toda a oportunidade que o Senhor me deu, eu aproveitei. Então, você tem que tomar cuidado. Por quê? Aí, nessa história que a Lília acabou de ler, entra em outro ponto. Qual que era? Eles não podiam casar com mulher, o quê? Cananeia.
Deixa eu falar. Existe uma mentira que o diabo às vezes conta. Dentro da igreja não existe homens. Vai procurar no mundo. A Bíblia fala que não existe casamento do quê? Crente com incrédulo. O que é o incrédulo? Eu vou lá e vou no mundo procurar um namorado, um corte para me casar. Não tem como isso. Sabe o que pode acontecer? E no final, muitas vezes dá isso. Você acaba saindo. Imagina o seguinte. Jesus, como que ele espera a noiva? É algo para a gente analisar. Se Jesus, ele espera uma noiva, mas como que ele é também como noivo? Ele é um homem grosso, bêbado? Jesus é assim? Por que nós muitas vezes olhamos para o mundano e nós vemos muito mais, nossos olhos brilham muito mais? Ah, mas todo mundo está fazendo. Mas é muito bonito, é atraente. Às vezes nós temos que ver aquilo que tem atraído os nossos olhos. Amém? Amém? Então, Adão fala de Cristo e Eva fala de igreja. Está chegando o dia em que o noivo irá buscar a sua noiva preparada com as vestes brancas. Abraão era sensível quanto à vontade e ao propósito de Deus. Você é sensível à vontade de Deus? Deus já falou para você o que Ele deseja a respeito de você? Deixa eu te falar, o seu casamento vai determinar o teu futuro. Simples assim. Com quem você vai casar. Porque tem mulher, até dentro da igreja, que ela é espancada. Que o cara humilha ela. Sabe por quê? Porque é uma decisão errada. E o quê? Ela foi lá e disse sim. Mas quando você tem um relacionamento do corte, o quê? Você se protege. Eu sempre brinco com a pastora. Porque quando eu fui casar com meu marido, a gente conhecia cada um os defeitos do outro. Não foi casar um casamento enganado. Nossa, eu não sabia que ele era assim. Nossa, eu não sabia. E muitas vezes eu recebi muita crítica, até mesmo da minha família. No dia do meu... uma semana, eu acho, antes de eu casar, uma tia minha veio e falou assim: Thaís, como que você vai casar sem ter tido relação sexual? E se não for bom? E ela é crente. Aí eu falei assim: tia, tudo que Deus faz é perfeito. Mas o quê? O diabo sempre quer colocar a mentira dele. E muitas vezes nós o quê? Caímos. Quando o diabo falar a mentira dele, fala a verdade da palavra. Porque assim como Jesus, ele quer fazer conosco. Ele quer colocar uma mentira. Não, você está perdendo muito tempo. Você está ficando velha. Todas as suas amigas estão se relacionando, menos você. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu casei com 19 anos. Eu não estou falando que todo mundo vai casar com 19. Eu sempre pego o exemplo da pastora Elia. Ela casou com 34. Quantos anos foi? 30. Foi uns 30, não lembro agora. Eu acho que foi 34. Hã? Não. A Jenny acho que é 39. Mas foi nessa idade. Então, o que acontece? É o tempo de Deus para cada um. Mas nós precisamos ter revelação que há tempo tudo debaixo do céu. Então, se eu entender que há um tempo para a minha vida, esse tempo agora eu vou aprender. Eu vou ter mais revelação. Eu vou aprender a ser mãe. Eu vou aprender a ser uma esposa. Porque qual que é o problema? E eu vou dar algumas instruções. Quando eu fui casar, me ensinaram a só estudar. Eu sabia estudar muito bem. Mas eu não sabia limpar a casa. Não sabia. Eu não precisava fazer isso. Porque eu tinha uma mulher que fazia isso. Eu não precisava fazer comida. Eu não precisava fazer nada, só estudar. Aí o que aconteceu? Eu fui casar. Você acha que eu sofri? Porque hoje eu tinha o quê? Responsabilidade. Minha casa ia ficar limpa sozinha? Ia lá pelos meus poderes imaginários, pronto, olha que linda a casa. Não vai acontecer isso. Mas qual que é o problema? Hoje, as mulheres não têm o quê? Responsabilidade. Você acredita que casamento é um arranjo divino? Sim ou não?
Você crê que Deus já separou, Deus já escolheu, já quer algo predestinado para você? Deixa eu ensinar algo, que até um tempo eu já falei isso, mas é uma mentira. Não existe alma gêmea. Olha, quando nasceu a Thaís, nasceu o Tiago para ela. Não, gente. Isso é conto de fada, lá da novela que a gente assiste, do filme lá de Hollywood, da Disney. Lá, isso daí tem mesmo, mas não é assim. A partir do momento que eu estou no propósito, e essa pessoa está no propósito, ela é a pessoa de Deus para mim. Mas se eu tivesse saído da presença dele também, você acha que era de Deus para mim? Não era. Então, é uma mentira que às vezes... Porque às vezes eu gosto de um irmão... Como que é seu nome? Camille? A Camille gosta de um irmão. Não sei, né? Mas deve gostar. E aí a Camille gosta de um irmão. E aí o que acontece? O irmão vai lá e entra em corte com outro. Ela fala, mas o Senhor falou. Ou o irmão pega e sai da presença. Desvia. Você acha que era aquilo que Deus tem para ela? Não. Deus tem um homem de Deus. Um homem que é o cabeça, que vai liderar a casa. Que vai suprir todas as necessidades da Camille. Mas qual é o problema? Muitas vezes nós romantizamos demais. E esquecemos daquilo que a palavra fala. Amém? Amém? Abraão pediu para alguém ajudar a coisa acontecer. Então nós devemos tomar cuidado com quem nós vamos pedir conselhos. Casamento exige o quê? Fé, pois é um arranjo de Deus. Eu queria que alguém abrisse em Lucas 18, do 7 ao 8 e lesse. Alguém pode ler, por favor? Lucas 18, do 7 ao 8. Então, o que acontece? Nós temos que crer, termos fé diante de todas as promessas que Deus já nos deu. Deus já estabeleceu um casamento para você? Já. Mas o que vai exigir de você? Um passo de fé, de crer. Senhor, eu não estou vendo, mas eu quero declarar. Você precisa guardar o seu coração, guardar os seus pensamentos. Porque aquilo que muitas vezes você pensa, começa a ter uma atitude. Se você se enche de música mundana, de amizades erradas, que postura que você vai ter? Aqui fala assim, casamento exige atitude e sabedoria. Deixa eu te falar, homem de Deus não casa com uma menina que fica ali na esquina beijando. Homem de Deus. Deixa eu te falar, se ele não aguenta te esperar por um beijo, ele não tem que casar com você. Não tem. Quando eu era solteira, tinha um menino que ele era, ele era do quartel lá, e era amigo do meu primo. E todo mundo sabia que eu era bebê. E aí um dia ele chegou para o meu primo e falou assim, eu quero casar com ela. Aí meu primo falou assim, Thaís, ele falou que quer casar com você. Aí eu olhei para ele, eu falei, eu sei o que ele quer. Sabe por quê? Porque é uma história que ele conta. Falando assim, não, porque eu te amo. Homem de Deus não pede para você tirar a roupa. Mas para isso tem o quê? Tem que ter um posicionamento da sua parte. Mas obreira, foi acontecendo. Não foi acontecendo. Foi o quê? Uma coisa foi ligando a outra. Por quê? Aquilo que você ouve, aquilo que você assiste. E vai o quê? Se tornar uma realidade na sua vida. E algo que em Gênesis, eu vou ler 24, 15 e 16, diz assim, a moça era muito formosa de aparência, virgem, e nenhum homem havia possuído. Então, pontos que qualificam para um bom casamento. O quê? Boa aparência. Você é uma mulher que se cuida? Porque
Porque deixa eu te falar algo. Às vezes, quando a gente se converte, às vezes a gente se torna o quê? Desleixada. Não, porque tá bom desse jeito, não preciso mais passar maquiagem, arrumar meu cabelo. Como que a noiva de Cristo anda mal cuidada? Irmãs, nós precisamos se cuidar. Nós precisamos se amar, porque é uma forma que você está se amando. Se você nem se ama, como que você vai amar os outros? Como? Não, eu não gosto, obreira. Deixa eu te falar, Rebeca, a Bíblia fala que ela era muito o quê? Formosa, ela era muito bonita. Eu sempre brinco, não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. Então, às vezes, fala assim, não, que às vezes tem um complexo, né? Ai, porque eu sou feia, ai, porque eu sou isso, porque... Não, tem uma atitude, vai no salão, faz sua unha, faz sua sobrancelha. Você acha que você está gordinha? Faz um regime, emagrece. Só a prova viva que quando você quer, você emagrece. Isso é uma forma. Sabe por quê? Qual que é o problema? As mulheres, elas querem um homem bonito, certo? Mas às vezes ela não se cuida. Ela anda assim, ó. Pelo amor de Deus. Agora coloca aqui, Rebeca, ia se vestir do jeito que você se veste? Olha o seu palavreado. Você acha que Jesus ia se agradar com as palavras que saem de sua boca? Nós estamos fazendo isso para glorificar a Deus. Nossa, obreira, mas ele tem que me conhecer do jeito que eu sou. Tá bom, querida. Eu entendo, tem que te conhecer do jeito que você é. Mas um pouquinho de delicadeza e beleza não faz mal para ninguém. Isso é o princípio de Deus. Amém? Nossa, vocês estão me olhando com a cara assim. Feliz. Seja feliz, sabe, irmãs? Não, uma coisa que eu quero... A gente não é uma igreja que é contra a maquiagem. Não somos contra a depilação. Vocês podem, tá? A gente aqui é livre. Glória a Deus. Pode depilar, pode fazer a sobrancelha, coloca os cílios. Glória a Deus. Pode fazer isso. Amém? Outra coisa. Rebeca era o quê? Virgem. Mas, obreira, eu já tive relação sexual. O Carlos até entrou nesse ponto que o quê? Se você já teve uma irmã que eu conversei, ela tinha tido relação sexual antes de se converter, e aí no dia do casamento dela, ela falou que até o sangue, porque tem mulher que sangra, né, devido ao ímã. E ela falou que ela teve isso, foi uma experiência para ela muito profunda. Porque o que a Bíblia fala? Que todas as coisas velhas já se passou. Eis que tudo se fez novo. Então Deus, Ele pode restaurar a sua virgindade. O que Deus não pode fazer? Mas precisa o quê? Mas aconteceu isso, eu preciso ter uma postura do quê? Agora eu vou me guardar para aquilo que Deus tem para mim. Deus tem para você. A gente sempre brincava nos cortes, a gente pegava um coquinho. Sabe aqueles coquinhos? Como que é o nome daquilo lá? Bocaúva? Macaúba. Esse daí, vocês sabem. Sabe aqueles bem nojentos? Esses daí. Aí a gente passava na boca e ia passando assim. Será que muitas vezes você tem vivido dessa forma? Um dia beija um, outro dia beija outro. Não, se guarda. Lembra daquilo que Deus já tem para você. Traga à memória aquilo que te traz esperança. O que é? Jesus vai me buscar. E eu quero. Porque deixa eu te falar, eu sempre brinco. Eu falo para meu marido, eu me guardei. Porque eu casei com ele. Eu tive um namorado, eu beijei só nenhum, mas eu não tinha tido relação sexual. Vai ser bom, vai ser agradável a Deus. Se aconteceu isso com você, ora, pede perdão para Deus. Fala, Senhor, me perdoa, eu quero me guardar, eu quero esperar e descansar no Senhor. Amém? Amém, irmãs? Outra coisa, ela fazia a coisa certa. É bom estar ao lado de pessoas o quê? Que te impulsiona para Deus, buscar a presença de Deus.
Ó, quem que você está ficando perto? São pessoas cheias do Espírito? Você é uma mulher cheia do Espírito? O tempo é hoje, a oportunidade é agora. Seja uma radical livre cheia do Espírito, onde as pessoas vão ver e vão querer ficar perto de você. Sabe por quê? Porque você transmite glória de Deus. Tem gente que não transmite glória, que não transmite presença. E aí sabe o quê? Aquilo que muitas vezes tem tirado sua paz, você não vai poder desfrutar. Mas aquilo que você descansa, entrega seu coração, é onde você mais desfruta. Amém? Ela estava o quê? É uma coisa que você ora pelo seu casamento? Às vezes a gente fica receosa por orar. Mas aquilo, eu sempre brinco que eu quero uma casa. E uma casa que eu quero é meia cara, um pouco cara. Mas eu oro por isso, porque é o desejo do meu coração. Você tem um pai tão bondoso, tão generoso, você acha que ele vai te dar o melhor? Então você precisa orar pelo seu casamento, guardar. Pedir para os seus pais orar para quê? Para que seja um tempo oportuno, para que você desfrute. Sabe por quê? Porque pode ser você que vai testemunhar aquilo que Deus fez. Ou você vai constar, como a obreira falou, um triste testemunho. Qual que vai ser a sua escolha? Você quer um testemunho que eu me guardei, eu me esperei, eu fiz corte, eu descansei em Deus. Ou você vai falar, então, mas o corte é de Deus, mas eu não fiz, mas é bom? Não é isso que Deus tem reservado para você. Amém? Ela estava servindo seu pai. Isso nos fala de servir. Quantos jovens hoje não gostam de servir, hein? Nossa, mas tudo eu. Tudo eu. Seja na sua célula, seja na vida da igreja. É um princípio. Rebeca servia. Rebeca servia tanto, que é um dos pontos que eu estava até analisando, que ela levou tantos litros de água, que pela quantidade ela levou para os camelos, que a Bíblia fala que ela levou para os camelos, foi quando o servo de Abraão encontrou ela, foi 30 vezes. Imagina, 30 vezes você levando. Foi pouco? Mas eu quero uma disposição no coração de servir. Nós precisamos ter essa disposição. Seja servir na nossa casa, seja servir na nossa liderança. Qual que é? Muitas vezes nós gostamos do quê? De ser servido. Nós não gostamos? Nós gostamos de ganhar presente. Você não gosta de ganhar presente? Eu gosto. Você não gosta que... Hoje meu marido falou, você quer? Ele foi preparar um café da manhã para mim, ele perguntando o que eu queria, O que acontece? Muitas vezes nós gostamos de ser servido, mas muitas vezes você não gosta de servir. É uma semente. Da mesma forma que você honra, você serve, Deus vai levantar alguém para te servir. Mas se você não tem esse princípio hoje, como que vai ser? Aí sabe o que vai ser? Vai ser aquela mulher grossa. Porque às vezes tem. Amor, você fez jantar? Vai você fazer, seu folgado. Aí, porque a mulher acha que ela está certa, certo? Aí quando ela vai perguntar, amor, você pagou a luz? Vai você, sua folgada. É assim que você quer viver? A sua escolha vai determinar agora. Porque às vezes a gente não analisa. A gente até às vezes acha engraçado, não acha? Verdade, homem folgado. Mas deixa eu te falar, agora muda a história. Reverte. Agora imagina você, a pessoa te dando essa resposta. Você ia gostar? Então a postura de você aprender a ser uma mulher é hoje. Que aprenda a honrar os pais. Porque deixa eu te falar, se você grita com os seus pais, você vai gritar dentro da sua casa. Se você não honra e não obedece seus pais, é um reflexo do jeito que vai ser lá. Não tem como. O que acontece? Eu saio batendo o pé. Falar, mãe, eu não vou fazer não, vou fazer o que eu quero. Como que vai ser dentro da sua casa? Será que vai ser um lar que tem paz, que tem alegria, ou vai ser um campo de batalha? A postura vai ser hoje. Ela serviu ao seu Senhor. Alguém pode abrir em Mateus 10, do 40 ao 42? Alguém pode ler, por favor?
que acontece? Se eu dou uma água na qualidade de profeta, eu recebo recompensa. Rebeca não deu para os camelos? Qual que foi a recompensa dela? Um casamento feliz. Ela deu. Mas ela estava com alguma intenção? Não. A disposição dela foi o quê? De servir de todo o coração, de entrega. Ela não estava pensando, puxa, mas será que eu vou ganhar alguma coisa? Não. Aquele que entendeu realmente o evangelho da graça, entendeu que aquilo que Deus tem, ele vai servir. Ah, mas os outros não estão fazendo, mas eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu escolhi servir de todo o coração. Ele vai ser o primeiro a estar nas orações. Ele vai ser o que quer fazer jejum, que busca a presença de Deus. Está precisando servir, ele vai ser o primeiro a estar. Sabe por quê? Porque é uma decisão impulsionada no coração. Amém? Como você serve? Como que você tem servido seu líder lá? Sua líder? Ah, ele... Não. Tem que ter uma decisão no meu coração. Deixa eu te falar. Nós não podemos servir de boca para fora. Porque Deus conhece o nosso coração. Precisa ser um desejo, uma disposição no meu coração. Porque se eu não entender com revelação, Deus não vai poder me recompensar. Porque a nossa recompensa vem da onde? Do alto. E Ele mesmo nos recompensa. Outra coisa, ela era diligente. Gênesis 24, 16 ao 20. Alguém pode ler? Gênesis 24, 16 ao 20. O que acontece? Ela é diligente, ela não é o quê? Preguiçosa. O que acontece? Hoje você pode fazer uma faculdade, tirar sua habilitação, conquistar seu carro, sua casa. Hoje é o tempo. Mas o que a Bíblia fala sobre o preguiçoso? O que? A partir do momento que eu sou preguiçoso, você acha que eu vou comer do melhor da terra? Porque Deus tem algo reservado para mim, certo? Deus tem algo. Mas qual que tem que ser? Eu preciso ser o quê? Mordomo fiel. Se eu não tiver revelação disso, Deus vai me dar o quê? Eu vou o quê? Menosprezar e muitas vezes eu vou destruir. Então nós não podemos ser mulheres preguiçosas. Hoje você pode fazer uma faculdade. O que você deseja ser? Hoje é o tempo. Sabe por quê? Tudo isso vai indiferentemente, mas eu posso te falar, muito das vezes vai trazer uma diferença dentro da sua casa, como que você vai viver o recurso financeiro. Porque tem mulheres que elas só comem arroz e feijão e para ela está maravilhoso. Não, amém, está ótimo, olha. Mas você acha que é isso que Deus tem para você? A Bíblia fala que Deus tem o quê? O melhor. Que nós iremos comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, nós temos uma casa boa, um carro bom, ter nossa despensa cheia, ter um casamento feliz. Isso é comer do melhor dessa terra. Mas muitas vezes a nossa mentalidade é tão medíocre diante daquilo que Deus tem, que a gente acha que não, tá bom. Não, esse menino que eu estou orando, ele nem trabalha. Nem gosta de trabalhar. Você gostaria de casar com um homem que não trabalhasse? Ou você sustentasse ele? Porque tem mulher que o cara que ela casa, ela tem que sustentar ele. Aí ela tem que trabalhar, ela pensa na conta, ela pensa na água, na luz, e ele está lá, tranquilo.
Ah, Deus vai cuidar. Não, não é isso que Deus tem. Mas primeiro, nós não temos que ter uma postura o quê? De mulheres preguiçosas. Hoje é o tempo de você fazer uma faculdade, aprender, se formar. Sabe por quê? Eu sempre brinco, quando casa, você pode fazer tudo isso. Mas você vai ter muito mais responsabilidade. Muito mais. Eu não posso chegar lá, hoje, fiz minha faculdade, aí vou estudar mais um pouco. Mas a partir do momento que você está solteiro, sua mãe fala, não, filho, vai descansar. Então é o tempo de você conquistar as coisas agora. Por quê? Porque quando você casa, você tem água, luz, um monte de outras coisas. E o tempo do quê? Da oportunidade é agora. Amém? Outra coisa, Rebeca era o quê? Decidida. Quem casa é quem é bem resolvido. Quem não sabe se é a pessoa certa tem que largar, decide a sua vida. Uns decidem se casar, outros decidem esperar. Seja uma mulher decidida. Não seja baseado nas suas emoções. A Bíblia fala que o quê? Fuja da paixão da mocidade. Seu coração e suas emoções podem ser muito traiçoeiro. Mas eu estou sentindo, obreira. Estou sentindo. Não escolha você orar. Deus vai falar. Quando eu fui casar com meu marido, eu não gosto de falar porque tem gente que fica pensando nas coisas. Mas o que acontece? Ele noivou antes da gente... a gente se conhecia, mas na igreja. Aí o que aconteceu? Eu fui no noivado dele, eu e minha prima. A gente foi no noivado dele. E em nenhum momento eu não tinha nenhum relacionamento. Como que eu posso falar? Ajuda aí. De interesse com ele, não. Mas o quê? A partir do momento que eu estava no lugar certo, no momento certo, Deus nos uniu. Então, a partir do momento, seja uma mulher decidida. Vai vir os meninos pedindo para ficar com você, pedindo, às vezes, os seus próprios amigos, ou às vezes até os seus próprios pais. Mas seja uma pessoa bem resolvida. Eu decidi em Deus esperar. E Deus, no tempo certo, Ele vai me dar a pessoa. Sabe por quê? Porque tudo tem um propósito debaixo do céu. E eu creio nesse propósito. Amém? Outra coisa. Coração correto. Quem é aquele homem? Ela se cobriu quando viu Isaac. Isso era sinal de submissão ao marido. Ela tinha valores da palavra. Mulheres submissas e homens que amam agradam o coração do Senhor. Deixa eu te falar, nós temos vivido dias onde fala que a submissão, que o feminismo tem tentado predominar no nosso meio. Onde fala que submissão é sinal de humilhação. Deixa eu te falar, a mulher submissa, ela é cuidada, ela é amada. E ela é guardada. Você precisa ser guardada no Senhor. Você precisa entender os valores do reino. Nós falamos tanto de nobreza. A pessoa que entende essa nobreza, ela é uma mulher que entende a submissão. Ela não fica falando, nossa, mas parece estar me menosprezando. Não fica vivendo decorrente com os valores dessa terra. Sabe por quê? Porque muitas vezes, eu sempre brinco. Falei, olha, aquela mulher feminista... Por que hoje você vê? Quem está mais com depressão? Muitas vezes é as mulheres, a maioria. Sabe por quê? Porque ela está com uma carga que não é para ela estar. Mas o que ela acontece? Hoje, nós estamos vivendo uma geração que é assim. Eu não baixo a bola para ninguém. Quem é ele para falar isso comigo? Deixa eu te falar, quem é a sua justiça? Quem cuida de você? Quem é o seu Deus? Mas qual é o nosso problema? Nós queremos fazer justiça. Eu não levo desaforo para casa. Será que esse é o padrão de Deus? Será que Jesus ensina isso? A Bíblia fala. Que Ele fala assim, quando bate na sua face, qual que é para você fazer? Vire a outra. O que é uma postura de rendição? Aquele que entende a submissão, a mulher que entende a submissão, ela é mais feliz, ela é mais amada. Sabe por quê? Porque hoje o feminismo deixará as mulheres o quê? Amarga e infeliz. Tudo ela briga. Briga no trânsito, briga em casa, briga com os filhos, briga no serviço, ela briga com todo mundo. Você acha que essa mulher é feliz? Sim ou não? Mas você acha que é isso que Jesus sonha para você? Que você seja infeliz? Não.
O desejo do coração de Deus é que nós sejamos felizes. Por último, era o quê? Família receptiva. Famílias têm destruído casamentos que poderiam ser bens, porque muitas vezes são carnais e fechados. Não recebe o bem, o moço e a moça. O que acontece? Pergunta para o seu pai e para a sua mãe como que eles se casaram. Às vezes o pai e a mãe colocam um valor alto em você. Para casar com a minha filha tem que ser formado, tem que ganhar 50 mil, tem que ter uma casa. Mas pergunta para ele como que eles casaram. Você vai ter uma grande surpresa. Sabe por quê? Porque nós não podemos colocar um peso maior nas pessoas. Deus tem algo poderoso para você? Ele tem um casamento bem sucedido? Se ele tem. Mas nós podemos o quê? Ser carnal. Às vezes, né? A tia que gosta de falar. Sempre tem as tia. Nossa, esse guri é feio, filha. Que guri feio. Ai, Deus já falou, certo? Deus já falou no coração da sua liderança. Deus já falou no seu coração. Aí sua tia falou, aí você fica... Eu acho que ele é feio mesmo. Aí você fica imaginando as crianças, né? Oh, Deus, tem misericórdia. Deixa eu te falar, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Qual que acontece? Às vezes nós temos uma cultura errada. Eu era muito... eu não sabia receber as pessoas muito bem. Eu era meio antiga, sabe? As pessoas iam na minha casa, ficava... Aí não gostava. Era meio chata. E aí... Tá de gracinha, as irmãs tá de gracinha. Mas o que acontece? Foi algo que precisou ser mudado. Às vezes, na cultura da sua família, é o quê? São pessoas reservadas. Não são pessoas sociáveis, porque tem gente que é antissocial, né? Antissocial. Você chega na casa delas, tem que... Parece que você está entrando num lugar, santíssimo lugar, que, meu Deus, você fica com medo até de olhar para o lado. Meu Deus, que ambiente é esse? Não. Santo dos Santos. Tem uma cultura do reino. Como que Jesus era? Jesus era assim? Ou ele não recebia, ele ficava com a cara fechada. Tem irmã que é assim, ó. Parece que ela brigou com o mundo. Ela já viu assim. Tudo bem? Tudo. Aí eu falei, mas eu não posso, como que eu falo? Posso ser dada. Não, irmã, mas pelo menos educada. Isso é educação. Ela é assim. Mas se eu falar graça e paz, vai achar que eu estou querendo alguma coisa. Não. Cada um, meu marido me ensinou algo que eu quero ensinar para vocês. Cada um dá a natureza que tem. Se a pessoa é mal educada, seja você, faça a diferença. Você tem Cristo. Mas minha família é assim. Não tem a síndrome de o quê? Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Jesus, ele começou uma boa obra. E ele é fiel para ir até o fim. Amém? Queria que você ficasse de pé.